Mas a constelação, o que acontece? Às vezes, entra 2, 3 pessoas no campo, só ou 4, mas às vezes precisa de 9, 10. Então, até o final, eu vou ver se eu sinto o campo. Depois vocês vão entender como é que é esse sentir o campo. Oi? Que eu já constelo? Acho que faz 3 anos. Eu já conheço a visão sistêmica há 22 anos. Em 2000, eu entrei em contato com a visão sistêmica. E aí eu me apaixonei. Foi nessa época que eu fui ser atendida pelas psicólogas. Só que lá, na época, eu estava na Sara Nossa Terra, na igreja, e lá eles têm uma coisa muito bacana na Sara. Eles falam assim, você vai trabalhar com gente? Então, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um cursinho de terapia, de psicanálise, para você não sair por aí falando batatada, porque você está lidando com gente, né? Então, eles incentivam. Aí eu fui atendida e me encantei, apesar de achar meio doido, esse negócio de estar casado com um pai que não inclui contato físico, nada, vocês entenderam, né? Estar no lugar. Mas eu me encantei e eu comecei a fazer cursos para lidar com as pessoas, porque eu tinha célula em casa, eu sempre lidei com gente a minha vida inteira. Quando não era assim, era no avião, né? Servindo pessoas, sempre lidei com gente. E aí, desde 2000 que eu estudo a filosofia sistêmica. Aí, nem contei isso para vocês, como que eu conheci a constelação. Um belo dia, aqui em Campinas, uma amiga minha falou assim, eu sempre falando da visão sistêmica, que isso, que aquilo, porque depois que você entende a visão sistêmica, que o curso que vai ter, você aprende a visão sistêmica e aí você aplica na constelação. Claro, você vai aprender a interpretar o campo, a sentir e tudo. É baseada naquelas 3 leis, é uma forma de você ver a vida. Para mim, é uma filosofia de vida. Porque quando você entende aquilo ali, a ordem da ajuda, a ordem do amor, que tem várias coisas ali dentro, você consegue mudar a sua própria vida. Você, quando. Agora, vocês vão ver. Vocês já começaram a ter uns insights aí, né? Estou errando aqui, preciso mudar ali. Só que conforme você vai fazendo, se aprofundando nisso, quando você escorrega, você fala assim, opa, escorreguei, está na hora de mudar. Ou então você fala assim, não vou por ali, porque ali eu sei que vai dar ruim. E o mais interessante é quando você olha assim, por exemplo, tem uma festa, aí você começa a ver a interação das pessoas, você vê, por exemplo, eu celebro casamento. Fiz um casamento há um tempo atrás, que a mãe do noivo virou para mim, e falou assim, eu falei, fala um pouquinho do noivo para mim, para eu poder montar, né, a cerimônia bem personalizada. Ela, ai, porque o fulano, ele é um amor, ele é o meu companheiro, tudo que eu preciso eu vou lá, eu brigo com meu marido, eu vou lá e ele me aconselha, eu cá comigo, ai meu Deus, está tudo errado. E é tudo por amor, mas está tudo errado. E isso traz emaranhamento. Esse menino, esse rapaz, porque virou um menino, né? Ele está no lugar de menino. Esse rapaz, ele pode casar, pode ficar casado anos e ter conflito dentro do casamento. Ele pode casar e separar. Às vezes, no casamento dele não dá nada, mas no dos filhos vai dar problema. Por quê? Porque ele está fora do lugar dele. No fundo, ele está no lugar do pai. Porque não é para eu perguntar para minha filha, ficar dizendo para ela que eu tenho problema, você vai ficar dizendo para o teu filho? Ele não vai, por mais que ele queira, por mais até que ele consiga, isso é muito pesado para ele. Eu tenho que procurar um amigo, procurar um psicólogo, ir para algum lugar, mas não para os filhos. Então, você começa a olhar, além de você vê, você olha e fala assim, ui, tem um negócio errado ali. Tem um negócio errado que não está certo. Então, quando eu faço casamento, eu tento fazer com a visão sistêmica. Quando o pessoal permite, eu até faço uma constelação separado, tá? Eu não faço constelação junto, porque é para um não ficar assim, tá vendo? Olha lá. Eu não faço. Quem quiser, eu não faço. E eu tento fazer, por exemplo, na bênção das alianças, eu faço as frases para os pais liberarem os filhos.
E isso já ajuda. Então, eu fiz um casamento sábado agora, sábado retrasado, que eu chamei os pais e os avós que estavam presentes, e aí eu pedi para eles repetirem. Eu te libero para você seguir a sua vida, fazer diferente de mim, você é só meu filho agora. Então, eu vou falando as frases na bênção das alianças. Isso vai modificar tudo? Não, mas já é um início. Então, ali tem... Eu já vi casamento que, na hora que a gente estava no ensaio, o filho entrou com a mãe, os dois de braços dados, a mãe não soltava o filho. O filho levou a mãe, isso no ensaio, para o lugar dela, e na hora dele ir, a mãe foi junto. Essa mãe está liberando esse filho para casar? Nunca. Nunca. E esse filho está com dificuldade, porque é aquela coisa, vou dizer não para minha mãe? Deixa ela aqui. Ou seja, ele também está preso. Aí você vai fazer uma constelação, você nem sabe da história. Pode ser que apareça esse grude aí que está errado. Aí eu chamei o pastor, falei, pastor, o senhor viu lá no ensaio? Então, não era melhor a gente fazer, né, uma ressignificação e tal? E a noiva falou para mim, eu nunca vi a mãe do noivo, que ela morava no Chile. Só que a mulher me odeia. Mas no inconsciente dela está roubando o meu bebê. Ela chamava ele de bebê. Entendeu por que eu falo para não chamar de bebê? Aí nós chamamos, o pastor chamou, o pastor, mas como é que eu faço? Aí eu fui explicando para ele e tal. E aí ele fez uma dinâmica. No dia do casamento, a mulher conseguiu ir bem para o lugar dela. Depois a noiva falou para mim, e o filho também conseguiu ficar bem. Depois a noiva falou para mim, olha, depois daquele dia, minha briga com ela diminuiu assim 80% a perseguição. E agora também eu consigo olhar para ela, que eu não conseguia, honrando, agradecendo, como se não fosse você, seu filho não estava aqui para mim. Então, eu te devo honra, até porque você veio antes. Então, cada um estava no seu lugar, porque elas estavam numa disputa velada de poder. Então, e esse casamento já tem quase 20 anos. Agora estão casados ainda. Então, você vê que com a visão sistêmica, que você consegue ir desemaranhando. E é mais com a constelação. Aí, bom, fui eu lá, né, estudando a visão sistêmica. Aí cheguei aqui em Campinas, já estava aqui, né, em Campinas, uma amiga minha falou assim um dia, nossa, Morango, ela me chama de Morango, você é consteladora? Eu falei, eu? Mas é um passo para trás, né? Pré-conceito. Não, eu não mexo com nada de astrologia, nem astronomia, não tem nada contra, mas não mexo com nada disso. Mas quem disse que é isso? Eu falei, não é? Ela falou, não, é tudo que você fala, só que junto. Aí ela foi me explicando. Eu falei, oi? Aí eu fui ler sobre constelação. Li muita bobagem e li muita coisa bacana. Eu falei, mas é isso que eu quero. Porque você poder, em uma sessão, você ir lá na raiz do problema e ajudar a pessoa, mostrar o que ela tem que fazer e ainda por cima aplicar aquela filosofia, gente, aí eu me encantei, aí eu fui estudar a constelação. E agora nós vamos entrar no famoso e legendário como que essas informações vêm até a gente, tá? Lembrando que aqui é uma pincelada que a gente vai dar. Até que horas? Tá. Falei, fui eu? Eu já nem me assusto, obrigada. Uma das formas dessas informações chegarem até a gente, lembrando que isso aqui é bem en passant. Ai, chique, falei francês. Uma das formas disso, en passant, de passagem. En passant. En passant. Na verdade, é en passant. É através da genética. A gente herda olhinho, nariz, boca, né? A gente também herda, através das células, tem uma memória genética. Então, a gente também herda algumas coisas. Por exemplo, células do cérebro, elas trazem informação lá de trás. Vamos lá. Quando a minha mãe foi gerada, ela foi gerada já com todos os óvulos. Resumindo, eu já estava lá. Metade de mim já estava lá. Só que
Por sua vez, quando a avó dela foi gerada, minha mãe já estava lá. E aí você vai andando para trás. Então, você vê que essa genética, essas células, elas vêm vindo. E elas também trazem informações na memória. Quantas vezes você já passou por um lugar, não sei se já aconteceu com vocês, eu já tive aqui. Como eu já tive aqui? Eu nunca tive aqui. Isso, uma das razões, depois nós vamos ver a outra, é a memória genética. Alguém da sua família pode ter passado lá e você herdou um pedacinho dessa genética. Pode ser isso, tá? Mas nós vamos ver mais. Essa é uma das maneiras de vir para a gente, tá? Tem uma outra maneira que é a epigenética. Vocês já ouviram falar nisso? A epigenética, ela também é provada cientificamente, que o nosso inconsciente, as nossas emoções, elas influenciam no nosso físico. Acabei de citar 2 casos aqui, prisão de ventre e gastrite. O que é isso? O emocional afetou o físico. A pessoa pode ter uma gastrite, pode ter uma depressão, pode ter muita coisa. Exatamente. Então, essas informações, essa doença, ela traz uma informação para você que está no inconsciente, transformando você. Teve um caso recente agora, eu não me lembro onde é que foi, que o avô do menino não tinha esse pedaço aqui do dedo. Esbarrei. O menino nasceu sem esse pedacinho do lado direito, igualzinho. Se a gente for olhar com um olhar sistêmico, pode não ser sistêmico, tá? Mas se a gente for olhar com um olhar sistêmico, esse menino pode estar identificado com esse avô de alguma forma. A alma dele pode estar olhando em algum âmbito para o avô. Por quê? Mas em que sentido que você está querendo dizer? Sim, mas qual é o seu medo agora? Não, porque assim, o que acontece? Não é a perda de um membro que vai fazer com que o outro nasça sem. É o que isso representou. Por exemplo, aliás, tem uma série que eu indico para vocês assistirem, que chama, em inglês é Another Self, está na Netflix, e em português é Uma Nova Mulher. Você assistiu? Constelação. Essa série, você só tem que ter uma certa reservinha, porque eles levam mais para o lado místico. Você vê que quando vai começar a constelação, a pessoa fecha o olho e faz como se tivesse recebido um espírito, alguma coisa. Quando começa a constelação, tem sempre um vento, um filtro dos sonhos. Porque são gregos, são turcos, né? Que a série é turca. Então, o que acontece? E também é um produto da Netflix. Então, tem que ser para venda. O que está mais em moda ultimamente? É coisa mística. O Zaman, que é o constelador, ele mora num lugar, você tem que ir lá longe fazer uma constelação. Ele é todo, ninguém fala em dinheiro, lei do equilíbrio ali não existe, né? Eu dou, constelo todo mundo, não recebo nada em troca, e emaranho todo mundo. Se paga, eu não sei, mas na constelação lá não foi falado. Então, tem esse lado meio romantizado, mas é constelação perfeita. Inclusive, a autora da série, a diretora, ela fala português. Ela morou no Brasil. Tem algumas entrevistas dela em português na internet. Então, é o que aquilo representa. O que aquilo representou? Aí, mas como que você recebeu isso? Exatamente. Porque ele fala no início lá, ele fala para ela, você consegue, para ser Vic, você consegue agradecer esse câncer? Ela fala, não, vou agradecer porque eu estou com câncer. Mas eu não sei quantos aqui leem a Bíblia, tá? Não levando para o lado religioso, não. Levando para o lado de um livro que é muito conhecido. A Bíblia fala que o que eu temo me sobrevém, né? E em tudo dai graças, e não por tudo. Não é agradecer o câncer,
é agradecer, porque nesta situação eu aprendo, eu cresço, eu sinto a presença de Deus. Então, tem várias coisas ali. Então, é nesse sentido, o que isso está me trazendo de bom? Porque nada na vida tem só um lado ruim. Quando eu sofri o acidente, quebrei a cara toda, eu entendi na época que eu tinha que parar. Por quê? Porque eu estava indo por um caminho que naquela hora não ia dar nada, mas lá na frente podia dar ruim. Eu estava fazendo nada de mal, nada de errado, só que não era por ali. Então, em tudo ali, eu não vou agradecer porque eu quebrei a cara toda, mas aquilo me fez parar e pensar. Então, Mas é exatamente isso. Então, primeira coisa, não fique com medo, porque o que eu temo me sobrevém. O que eu rejeito, frase de Bert, o que eu rejeito me domina. O que eu tenho medo, o que eu não gosto, é o que eu fico pensando. Uhum. E atrai. Aí a pessoa fala assim, mas então por que eu não falo? A pessoa fica lá, eu vou ser rica, vou ser rica, vou ser rica. Está devendo até a alma, né? Por quê? Porque lá no fundo mesmo, você consegue se ver rica? Muito rica? Como é que você quer se ver rica se você não se sente? Porque tem alguma coisa lá no seu inconsciente que te atrapalha. E pode ser uma coisa dessas aí, tá? Então, mas depende muito. Então, inclui isso. Inclui esse acidente. Eu sofri um acidente, foi ruim, mas eu estou vivo e tal. Então, assim, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, isso não precisa acontecer, entendeu? Porque se a gente fica assim, ai meu Deus, meu pai teve isso, minha mãe teve aquilo, eu vou ter não sei o quê. Aí, meu querido, você vai atrair um monte de coisa, porque o que eu temo me sobrevém. Bom, falamos da genética, da epigenética, que claro que isso aqui, gente, a gente está vendo, né, ambos são. E aqui é que pega. Aqui é que o povo acha, meu Deus, o que é isso? Campo morfogenético. Ainda mais que tem um nome esquisito ali, Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, ele é um biólogo e um cientista inglês, ele está vivo, mora lá na Inglaterra, e ele provou cientificamente, ainda tem gente que contesta, como tudo na vida, que é novidade, né? E ok. Então, quem está ouvindo aí? Ele provou que existe esse campo de informações. O que é isso? Você alguma vez já pensou muito numa pessoa, essa pessoa te ligou? Ou você encontrou com ela? Aí você diz que isso é o quê? Coincidência, destino, agora... Sincronicidade. Agora você pode dar um nome até mais bonitinho, se você quiser. Campo mórfico ou morfogenético. Você, às vezes, passa por um lugar e fala, já tive aqui. Ou então, gente, eu estou com uma tristeza que não é minha. O que será? Não tem motivo para estar triste. Tem. Por causa da raiz da palavra. Então, como que isso vem para você? Nós, quando nascemos, a nossa família já existia, né? Vamos andar 300 anos para trás. É que a gente acha que família da gente é só até bisavô, mas a gente esquece que para a gente estar aqui, ó, tem muita gente lá atrás. Então, toda essa informação é como se fosse uma nuvem. Tudo o que acontece sobe para essa nuvem. E quando eu estou sendo gerada, é como eu recebesse uma senha. Ó, você recebe uma senha, você tem acesso a essas informações. Como que o Rupert Sheldrake, uma das coisas que ele fez, que ele descobriu isso, foi através da teoria dos 100 macacos. Ele estudava biólogo, né? E ele estudava macacos. Eu não me lembro exatamente onde, mas acho que era na África do Sul. Vamos supor, África do Sul, Brasil e, sei lá, Rússia. Nem sei se na Rússia tem macaco, só exemplo. Então, ele observando os macacos, que não tinham ligação, eram da mesma espécie, mas não se comunicavam, né? Macaco não tem WhatsApp, telefone, não tem nada. Um belo dia,
Um macaco aqui começou a lavar uma batata antes de comer, e os outros copiaram. Tempo depois, lá na outra tribo, eles começaram a lavar batata. E lá na outra tribo, sem nenhuma comunicação, lá no outro bando de macaco, eles começaram a lavar batata. Ele falou, peraí, como é que essa informação passou? Então, ele foi estudar e ele descobriu que essas informações, todas as espécies têm essa informação. Os animais, até as pedras, têm esse tipo de informação. Por exemplo, se você tem aqui andorinhas, que elas fazem aquele desenho, não sei se vocês já viram, quando dá mais ou menos 6 horas da tarde, quem é do interior já deve ter visto, as andorinhas começam a voar e elas formam desenhos. Se você pegar um casal de andorinha, levar lá para o Japão para reproduzir, elas vão fazer o mesmo desenho. Então, assim, como que passou essa informação? É o acesso a esse campo morfogenético. Ele ainda é estranho para a gente porque é uma coisa muito nova, mas essa coisa está aí. Tem pessoas que, por exemplo, estão orando por alguém e sabe que a pessoa está com uma doença. Vocês já ouviram falar em palavra de conhecimento? Quando alguém ora e fala, tem alguém aqui com uma dor no pé? E tem alguém com dor no pé? Isso, dentro de religião, você pode dar um nome de Espírito Santo, palavra de conhecimento, mas você também pode dar o nome de campo mórfico. Essa pessoa, se você quiser explicar cientificamente, essa pessoa, ela acessou, de alguma forma, esse campo energético, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, da outra pessoa e colheu essa informação. Isso é que é a parte mais esquisita da constelação técnica, tá? Não da visão sistêmica. Por quê? Porque na constelação, quando você coloca as pessoas no campo, você viu na série, simplesmente a pessoa para e ela começa a sentir o que aquela pessoa ou aquele sintoma que ela está representando, porque o sintoma é alguém, o que aquela pessoa estaria sentindo ou sentiu. Mas você vai assim, nossa, que coisa esquisita. É esquisito, mas acontece. No curso a gente vê isso bem mais a fundo, mas é uma coisa que não dá para eu te convencer, igual fé. Fé, cada uma tem a sua, mas você convence alguém? Não. Só quando a pessoa passa pela experiência, para poder entender o que é isso. Mas esse campo de informações, você vê que ali todos estão interligados. Porque não tem como, eu estou interligada com todo mundo da minha família. E outra coisa, às vezes até alguém que não era da minha família, mas agora fez parte de alguma forma, passa a fazer parte desse campo. Geralmente, eu não vou dizer 100%, porque na constelação nunca é 100%, você faz 200 constelações, você está vendo o mesmo tema. Aí você vai constelar, está vendo a mesma raiz. Quando você vai constelar 201, já mostra outra coisa diferente. Geralmente, esquizofrenia é porque houve assassinato com 2 famílias diferentes. A da pessoa que tem esquizofrenia e a outra, de uma outra família. Então, ela não sabe para onde ela olha. Pode ser um tio. Boa pergunta. Um exemplo de uma constelação que eu fiz. A menina estava na Holanda e ela pediu... Por que eu estou falando Holanda, Estados Unidos? Porque você pode constelar pessoas online, porque o resultado é o mesmo. Mas como é que você vai constelar lá? O campo, você pode ir para o Japão, mas você está ligado à sua família pelo campo. Às vezes a pessoa fala assim, não aguento a minha família, vou mudar para o além. Vai para o além, mas você está ligado na sua família. A consequência, você só não está geograficamente perto, mas a alma, o coração está ligado. A consequência vai ser a mesma, tá? Pode diminuir alguma coisa durante um tempo, mas uma hora o problema vai emergir.
pode ser que aí esteja a razão. Sim, sim. Sim, nada a ver. O sobrinho. Vai ou para gerações para baixo ou para os lados. O sobrinho. Vai ou para baixo ou para os lados. Mesmo já tendo nascido? Mesmo já tendo nascido. Ou pode nascer também? Pode também, porque a pessoa ela pode estar até na mesma geração ou na geração posterior, todo mundo está vivo, mas ela se identifica por amor, ela acaba virando e olhando. Lembra que eu falei que você recebe informação quando você está sendo gerado? Pode, pode. Com a pessoa, e é uma ligação de alma. Às vezes você nunca viu a pessoa, não foi criada junto, e você olha para aquela pessoa, porque é mais ou menos assim, falando grosseiramente, quando eu fui gerada ou quando eu nasci, é como se eu chegasse e falasse assim, porque criança, ela quer salvar todo mundo, né? Os pais brigam, ai, a culpa é minha, eu tenho que resolver o casamento dos meus pais. Então, quando a criança ela vem ao mundo, vem a partir da concepção que eu estou falando, tá? Ela chegou aqui, é como se ela olhasse e falasse assim, ah, gente, olha, eu ganhei a vida. O que eu posso fazer para ajudar essa família aqui? E teve um assassinato ali. Olha, ele foi excluído. Ah, eu vou fazer alguma coisa para lembrar disso, para botar no sistema. Mas aquilo é totalmente sistêmico, aquele desenho. Totalmente sistêmico. Maravilhoso. Família Madrigal. Encanto, Encanto. Vale a pena assistir. Agora que vocês têm ideia da visão sistêmica, inclusive é um dos filmes que no curso eu peço para a pessoa assistir e a gente discute o filme. Outra coisa, ele é excluído e muitas vezes um segredo de família que geralmente ninguém comenta ou ninguém sabe, porque já foi há muito tempo, a pessoa pode ter Alzheimer, por exemplo, é um segredo. A pessoa perde a memória como se ela falasse assim, eu perco a memória para ninguém saber do segredo, ela é a guardiã do segredo. Voltando à menina da Holanda, eu fui constelar e ela necessidade de pertencer. Ela falava assim, gente, eu chego num lugar, conheço todo mundo, mas eu chego, ai, parece que o pessoal está me olhando esquisito, que eu não sou dali, isso está me incomodando demais, eu já não consigo, eu deixo de ir nos lugares porque eu não me sinto bem. Beleza, então a constelação dela ficou assim, os bonecos, tá? Ela aqui no meio, aí aqui tinha, vou fazer de outra, aqui tinha um homem e aqui outro homem. Vou botar até da mesma cor para vocês entenderem melhor. E aqui uma mulher e aqui uma mulher. Então, eu consegui perceber no campo que aqui tinha uma ligação e aqui tinha uma ligação. Ela, nesse caso, ficou no meio porque ela estava olhando para os dois casos. Então, aqui, na verdade, foram duas raízes. Lembra que eu falei? Que às vezes aparece, às vezes não aparece, mas existe, e às vezes aparece. Então, aqui era uma mulher, aqui um homem, aqui uma mulher, aqui um homem. E aqui eu entendi, eu percebi, a minha percepção foi, aqui é uma mãe e um filho. Eu percebi isso. Sabe quando você chega num lugar, que você entra assim numa casa, assim, nossa, que sensação esquisita. Aí você vai saber, teve uma briga. Aquilo ali é o campo. Você percebeu, você não viu, mas você percebeu. É como se fosse um campo energético. Tem gente que fala que é energético, tem gente que fala que não é energético. Tá? Porque aí tem duas linhas, mas você sente esse campo. Então, eu percebi aqui. Até então, ela não está sabendo de nada. O campo só se formou. Aí eu virei para ela e falei assim, o que você sente aqui? Porque como ela que era online, ela que tinha que sentir. Vai lá, porque eu acho que caiu alguma coisa. A esposa dele? Bonita ela. E aí, ela falou assim,
muita tristeza, vontade de abraçar essa pessoa. Até então, eu não falei que era mãe e filho, porque foi o que eu percebi. Tá tudo bem lá? Não foi ninguém caiu escada abaixo, não, né? Ah, aí eu virei para ela, quando ela falou assim, muita tristeza, vontade de abraçar essa pessoa. Aí eu senti o que eu tinha que fazer. Eu falei, fala, entra nesse campo que a gente fala, ou seja, sente isso aqui e fala para ele, meu filho, eu vejo você. Nossa, quando ela falou isso, destampou, é como se tivesse destampado uma chaleira. Ela começou, disparou a chorar, disparou a chorar, disparou a chorar. Ela falou, eu sei quem é. Aí ela mesma, veio na memória dela uma situação. Eu sei quem é minha mãe e meu irmão. O que aconteceu com o irmão dela? Ela já era nascida, ela já tinha... Ela estava na Holanda, e aí os bonequinhos ficaram assim, ó. Ela no meio, 2 bonecos, é porque eu não tenho de cor igual aqui, mas 2 mulheres, uma aqui, de cor igual. Opa! E aqui, 2 homens. Tá? Então, eu falei, entra aqui e fala para esse, eu vejo você. Quando ela falou isso, ela disparou a chorar e o campo, ela acessou mesmo o campo e ela percebeu isso. Aí ela falou, eu sei quem são. É a minha mãe com meu irmão. Ela tinha, acho que 12 anos, o irmão dela foi preso e morreu na cadeia. Aí ele ficou doente, morreu na cadeia. Aí você imagina, uma mãe com um filho que foi preso e morreu na cadeia. O que a família faz? Não comenta. Porque é muito triste. A mãe dela já era doente, muito triste. Ninguém comenta. O que fizeram com esse filho? Excluíram. Então, ele tinha essa necessidade que, para ela, era uma necessidade de pertencimento. Ela achava que todo mundo estava olhando, julgando. Para ela, se manifestou dessa forma. Aí, ok, ressignificamos aqui, e aí fomos para o lado de cá. Eu perguntei também o que você sente aqui e tal. Aí fomos para o lado de cá. O que você sente aqui? E eu senti a mesma coisa. Muita raiva e muito medo. A mulher aqui, né? Muita raiva e muito medo. E aqui? Nada. Aliás, esse caso foi muito interessante. Foi o primeiro que eu peguei assim. É raro, mas acontece muito. Mentira, é raro. O que você sente aqui? Nada. Absolutamente nada. E eu também não sentia nada. Só que aqui muita raiva e muito medo. Só que eu percebi que o que era que estava acontecendo aqui? Esse homem matou, estuprou e matou essa mulher. Foi o que veio para mim, o que eu senti. Aí eu falei para ela, fala que eu não queria que fosse assim. Aí ela falou, eu não queria que fosse assim. Faz sentido para você? Ela, muito. Só que eu estou com muita raiva. Então fala, estou com raiva de você. Aí nós fomos falando, só que eu falei assim, agora fala aqui. Eu sinto muito. Ela, não sinto? Não sente. O que eu entendi nesse momento? Nesse caso, porque às vezes a pessoa não sente, é outra coisa, tá? Geralmente é outra coisa. Esse camarada aqui era um psicopata. Por isso que não dava para sentir nada no campo. Porque o psicopata, ele não tem esse sentimento de sofrer, né? Não tem isso. Então, aqui foi um estupro e um assassinato. E aqui era da família dela. Ficaram os 2 aqui, ó, do mesmo lado. Foi isso que eu entendi, nesse caso, no campo. Ressignificamos aqui, mas como é que você vai ressignificar uma coisa que a pessoa não sente nada? Então, aí tem todas umas frases que a gente usa, uma maneira de falar, porque a pessoa não vai falar, eu sinto muito. Então, tem frase de liberação, é um outro processo, a gente aprende no curso. Só que aí, quando terminou, fizemos tudo, ela entendeu que a necessidade dela não era dela, era para incluir essas 2 pessoas, ela, beleza. Quando terminou, ela falou assim para mim, Morango, me diz uma coisa, essa pessoa aqui pode ser meu pai? Eu realmente não senti que era o pai dela, para mim era um tio-avô, uma coisa assim, porque ela poderia ter sentido, mas nesse caso foi eu que senti, porque eu que interpretei o campo. Para mim, era uma coisa mais afastada. Tá?
Eu falei, olha, para mim não é seu pai. É um tio-avô, alguma coisa. Que foi numa geração que ela nem sabia dessa história. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Que diferença faz para você? E se fosse seu pai, o que isso ia mudar na sua vida? Ela falou assim, eu nem sei, mas primeiro eu perguntei, antes de falar, eu falei, por que você está me perguntando isso? Porque meu pai tem todo jeito de psicopata. Eu falei, e se fosse ele, o que isso ia mudar na sua vida? Ela, eu nem sei o que eu ia fazer. Eu falei, então, deixa com os grandes o que é dos grandes. Você é só filha, ou neta, ou bisneta. Isso aqui não é seu. Você só manifestou esse sintoma para incluir essa pessoa. Deixa com seu pai, com seu tio, com seu avô, o que é deles. Isso não é seu. Necessidade de aprovação, de pertencimento, ela não se sentia incluída, ela se sentia muito mal. E aí, nós ressignificamos, porque, às vezes, ela não conseguiu descobrir essa história. Só que tem um segredo na família que ninguém fala. Pode ser esse. Às vezes você vai pesquisar, como acontece na série, ela vai pesquisar e ela descobre que houve. Mas às vezes você nunca sabe. Às vezes você não sabe nem o que é. Mas a gente não precisa dessa informação exata. Trazendo no campo, a gente consegue ressignificar. Quando foi mais ou menos 1 mês e meio depois, ela me ligou, falou, Morango, eu quero cantar uma música para você, só uma música para expressar o que eu sinto agora quando eu chego no lugar que as pessoas olham para mim. Eu falei, qual é a música? Tô nem aí, tô nem aí. E ela mudou muito mesmo. Então, às vezes, você sente uma tristeza, uma sensação que você fala assim, gente, não tem motivo para eu estar assim. Depressão, pode ser genética e pode ser que você tenha acessado esse campo morfogenético. Uhum. A pessoa escolhe um grandão. Aí escolhe um boneco para te visitar. Aí escolhe um pai. Acontece, porque assim, você está no seu racional. A constelação, ela não existe no racional. Não é o que eu penso, o que eu acho. É o que eu sinto. Você está no racional. E isso é o que mais acontece. A pessoa chega na constelação, ou até na visão sistêmica, está no racional. Eu costumo fazer um exercício, que acabou que eu não trouxe hoje, mas eu até posso pegar um boneco ali e fazer com vocês, que é para você sair do seu racional. Durante o curso, quase todas as aulas têm um exercício para você começar a acessar esse campo, entender como é que você faz isso, porque isso é um aprendizado, todo mundo pode acessar, tá? É um aprendizado. Então, você faz. E isso é bom porque primeiro você mexe em você, e depois você aprende a acessar para os outros. Então, você falou uma frase aí que eu já vi que está no racional, e tudo bem, não estou julgando, não. Bom, eu acho que eu sou pequenininha, vou escolher o pequeno. Só que o mais interessante é, quando eu peço para alguém escolher, os bonecos estão em volta, né? Eu faço assim, escolhe alguém aqui, mas sai do racional, é o que te chama mais atenção. Independente de tamanho, de cor, de sexo, de nada. Mas eu já vi muitas vezes a pessoa escolher assim, eu quero aquela verde ali para ser a minha mãe. Eu ponho no campo, só que eu estou vendo que é um homem. A pessoa não consegue enxergar. É assim, você pode fazer, por exemplo, com bolinhas de papel. Tá? Não vai fazer diferença. Você vai interpretar o campo, você vai perceber e você vai saber o que é. Aqui facilita, porque como eu te mostrei aqui, ela escolheu ela e escolheu uma pessoa só, escolheu um boneco para ser o sintoma, e ela escolheu da mesma cor. Às vezes a pessoa escolhe diferente, mas ela escolheu da mesma. Esse aqui, eu não me lembro agora, foi buscar esse. Ou seja, nesse caso, eu já identifiquei que ali tinha uma triangulação. E depois, cada um buscou mais uma. Então, nesse caso, eu montei. Mas cada caso é um caso. Então, geralmente, você escolher da
Às vezes sim, às vezes não, porque você pode, na série você viu que no último ou penúltimo episódio, quando a Ada vai constelar a relação dela com a mãe, ele mexe com cristal, então é tudo da mesma cor. Não tem diferença. Aqui facilita um pouco, mas não necessariamente é a mesma coisa. Cada caso realmente é um caso. Mas isso é interessante demais, o negócio. É muito interessante. Deu para entender um pouquinho do campo mórfico, de onde vem isso? Ah, outra coisa. Lembra que eu falei que eu ia mostrar um negócio para vocês? O método que eu mais uso hoje em dia é esse aqui, ó. Deixa eu botar. Posso. Puxa o banquinho aqui para mim, fazendo favor. Esse aqui, ele cai, que é uma beleza. Por isso também que eu parei de mexer com esse. Esse eu uso mais na terapia. Ó. Ele mexe sozinho. Qualquer um do Playmobil. Ó, eu tô com o dedo parado, ele tá rodando em volta. Aí você fala assim, hã? Não, não foi. Pode. Você é destro? Geralmente, se você é destro, esse dedo aqui é o mais leve. Você encosta aqui, ó, nesse pedacinho aqui dessa dobrinha da cabeça e só espera. Tem gente que faz isso mais fácil, tem gente que... Ó, já virou. É você que está mexendo? Encosta e deixa. Quando ele começar a mexer, não tira o dedo. Deixa o dedo. Não é você. É? Não. Aqui. Isso, porque você vê que ele está virando para o lado. Às vezes dá a sensação que é a gente, mas tem hora que você vê, parece até que cola o dedo. Isso é a técnica. Inclusive, é uma brasileira que ela descobriu essa técnica e ela, inclusive, levou para o Rupert Sheldrake e ele provou que era campo mórfico. É como se fosse a energia que movimenta isso. Do mesmo jeito que uma pessoa sente e ela se movimenta, eu sinto que eu tenho que andar para lá. O boneco também faz. Aí a primeira pergunta que me faz, mas e a história do copo? O copo anda. Ali é outra coisa. Você fez uma invocação de espírito. Você é destra ou canhota? Não, é que geralmente a mão direita do destro a gente tem mais controle, o canhoto tem mais controle da esquerda. Mas você é canhoto? Não, geralmente é com a direita, mas você pode tentar com a esquerda, não tem problema. Eu às vezes uso a esquerda. Mas isso é uma técnica. Às vezes a pessoa consegue, às vezes a pessoa tem que treinar. E aí ela levou. Agora, e a história do copo? Tem duas linhas aí. O copo, primeiro, você está fazendo uma invocação de espíritos. Então, aí você já foi para outro lado. Ah, tá, peraí. Eu levo aí, eu levo aí. Me ajuda aqui fazendo um favor. Ui, deixa eu tirar esses aqui. Obrigada, você está rápido, hein, rapaz? Homem-Aranha. Deixa eu virar para cá e colocar aqui, ó. Ver se dá para enxergar melhor aí. Oi? Ó, ele está dando a volta no meu dedo, ó. Ó. Pequenininho. Ó, vira até a cabecinha.
Às vezes faz parte, tá? Às vezes tem que trocar de dedo. Ó. E aí, não é a história do copo, tá? Que o copo tem uma invocação de espírito. Existe. Agora, saiu um estudo, agora há pouco tempo, de um cientista, eu não sei o que ele é, que ele mostra que em alguns momentos, quando você não invoca espírito, o copo pode se movimentar, que é o caso do campo. Tá? Mas, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas pegam aquela tábua Wicca e ela vai invocar um espírito. Aí, colega, você está mexendo num negócio que eu não aconselho, tá? Mas aqui não tem nada a ver com espíritos. Não tem mesmo. Tanto que a Vera Bassoi, ela levou os bonecos lá para o Rupert Sheldrake, ele falou, é campo morfogenético. E ela constelou ele e a esposa. Uhum. Depende. Depende da técnica que você se acha melhor. É o mesmo movimento. E o bonequinho vai andando. É a mesma coisa, só que aqui você põe o dedo. A primeira coisa que eu faço é pedir à pessoa, quando é ao vivo, né, presencial, que a pessoa coloque o dedo, porque aí ela vê que não sou eu. Só que, às vezes, a pessoa fica com medo, fica assustada, às vezes ela não consegue entrar no movimento, né, encostar direitinho para o boneco mover. Já teve gente que o boneco começou a mover, falando, não quero mais pôr a mão, põe você. Mas primeiro eu tento sempre que a pessoa coloque a mão. Ela pode até levar do começo ao fim. E aí eu só vou interpretando. Agora, os alunos, eles começam com um bonequinho parado. Porque aí você vai começando. Qual a diferença? Por que eu prefiro esse método aqui? Porque eu acho esse método mais rápido. Porque a água, ele vai andando, ok? Conforme você vai conversando, ele vai se movimentando. Aqui não deixa de ser assim, mas bom, também vou falar, eu nunca mexi com da água, tá? Eu quero até comprar um kit de bonecos para eu fazer, mas até agora, esse para mim aqui é o mais rápido, porque ele já vai lá no final. Eu não preciso colocar, ele busca. Ele sai daqui e vai lá buscar. Lembra que eu falei que ele busca? Esse aqui buscou esse. É doido. Esse buscou esse. Aliás, ela pegou esse e esse. Não, esse e esse. Esse buscou esse. Ela foi buscar essa, que foi buscar aquela. Então, o boneco, ele anda e ele para na frente do que ele quer. Aí você traz para o campo. E dependendo do movimento, você vai entendendo. Não, era esse. É porque quando você está fazendo com esses bonecos aqui, ou com elementos, ou com peças, por que esse aqui é o mais indicado? Porque ele é mais leve e ele dá para ele fazer, porque normalmente quando ele anda, ele faz esse movimento aqui. Já esse aqui, não tem condição de fazer isso. Tem uns desses aqui que tem roupinha, não sei o que, atrapalha o movimento. Então, quando você faz esses aqui, você pergunta para a pessoa, vamos supor, eu escolhi esse aqui para ser eu e esse aqui para ser o sintoma. Eu começo assim também no outro. Onde você quer colocar? Como você quer colocar? É a mesma coisa quando é uma constelação com pessoas. Como você quer colocar? Então, a pessoa já posiciona. O posicionamento da pessoa já vai me dizer muita coisa, porque o campo já começa a se mostrar ali. Eu fiz uma constelação, tem uns meses, foi um negócio tão interessante, que a menina que foi representante da constelada, a gente estava num workshop, ela falou assim, você pode me representar? Posso. Ela entrou no campo, depois ela me contou que ela entrou no campo e fez assim, a cabeça dela, vou ficar aqui até de manhã, tadinha, vai passar até vergonha, porque eu não vou sentir nada.
Aí eu falei, relaxa, não pensa nada, só sente. Aí ela começa a chorar. Falou, gente, essa tristeza não é minha. Começou a chorar. Bom, depois ela falou, eu estou me sentindo que eu estou com um vestidinho branco, de florzinha azul, e não sei o que. Ela descreveu até como que ela estava se imaginando. É como se ela se imaginasse. Aí a menina estava sendo constelada, ficou lá olhando, né? Depois, quando terminou, a menina virou para que foi representante dela e falou assim, me fala dessa roupa de novo. Ah, era um vestidinho assim, assim, assim. Aí ela completou, que tinha isso, isso, isso. Eu tinha esse vestido quando eu tinha 6 anos de idade. Até essa informação ela tinha, porque tudo que você viu, tudo que você vestiu, tudo que você comeu, tudo que você passou, está nesse campo, está na sua memória, que vai para esse campo. Ah, muito boa pergunta. O que acontece na constelação? Geralmente, vamos supor que não vai dar para a gente fazer a constelação, mas vamos esperar que terça-feira que vem vocês voltem, vocês que estão online venham para a gente poder fazer uma constelação aqui. Ah, tá, então não vai dar, mas tudo bem. É por uma boa razão. Mas vai ter mais gente semana que vem, porque eu sei que vem mais gente. Então, assim, essa menina, por exemplo, voltando, todo mundo que está aqui não está aqui por acaso. Quando você vai participar de uma constelação, nada é por acaso. Quando você vai participar presencialmente de uma constelação, é porque você, em algum grau, mais ou menos, maior ou menor, você tem alguma coisa com aquilo ali. Você, de alguma forma, o seu campo vai acessar aquilo e aquilo vai se transformar em mudança para você. Mesmo que você chegue lá e fale assim, não entendi nada, não senti nada, não tem nada a ver com isso na minha vida. Você, de alguma forma, aquilo ali vai tocar você. E aí, as pessoas que geralmente são chamadas para serem representantes, geralmente elas têm uma ligação maior com alguma coisa ali no campo. Não necessariamente com a história, mas teve constelação que quando é assim, quando não tem alguém antes que quer constelar, está todo mundo aqui, o que eu faço? Quem quer constelar? Quem quer ser constelado? Eu. Aí eu vou falando, o que você quer? Qual o seu tema? Ah, com meu pai, eu ponho pai. Com a minha mãe, mãe, pai, eu marco aqui. O tema que ganha, que tem mais representantes, eu chamo os representantes, por exemplo, ganhou pai. Todo mundo que é pai vem para cá. Fica em pé aqui. E a gente vota em quem a gente acha que tem que constelar. Mas assim, vota com o coração. Ah, eu senti que é aquela ali. Então, por quê? Porque o campo das pessoas já está se conectando com aquela história ali mais do que a dele. E aí, quem ela chama para ser representante, vamos supor que ela te chamou para ser o pai, porque não importa se é homem ou mulher. Ela te chamou para ser o pai. Geralmente é porque você tem alguma coisa com o pai que você precisa mexer. Teve um menino que ele queria constelar mãe, não, pai. Ele queria constelar pai. E aí ele colocou lá, ela, sem lembrar, ela virou, você pode ser meu pai? Aí, não, você pode ser, veio o pai, ela pediu para ele ser ela. E, na verdade, ele queria mexer no relacionamento com o pai, ou seja, ele entrou no lugar de filho. Então, muitas vezes, tem aquilo. Geralmente, acabou, tá? Você sai do campo, acabou, e você vai. Quem é constelado passa por um processo mais forte. Mas, às vezes, quem representa ou quem estava lá também vai ter insights depois. Essa menina do vestido azul, ela entrou tão forte no campo que no outro dia ela me ligou. Ela falou, Morango, eu não consigo tirar aquela criança daquele vestidinho na minha cabeça. É normal? Eu falei, olha, espera assim até amanhã ou depois, porque às vezes você só ficou impressionada. Mas se não sair, se não passar,
você entra em contato com isso, que vai ter alguma coisa aí para mexer em você. E ela descobriu que ela tinha uma história com a irmã dela, que ela tinha que mexer. Ela resolveu depois uma história com a irmã dela. Com esse campo. Não, com ela mesma. Não precisou de mim. Aí ela já podia fazer uma constelação comigo. Que nem precisa. Nessa daí, a gente vai escrever ali, ó. Começa aí, escreve aí para mim. E o campo Online, dela... E o campo dela já tinha acessado aquilo ali. Nela já tinha mexido. Era só uma questão dela trazer para o consciente. Se ela... Não, pode falar, pode falar. Essa gatinha é muito louca. Pode fazer. Eu termino aqui, pode fazer. É o seguinte, ela, se ela não conseguisse, porque ela conseguiu trazer isso, ela só me ligou e falou assim, eu não consigo parar de pensar na minha irmã. Eu falei, então tem alguma história aí. Só que ela sozinha deu conta, veio aquilo. Ela poderia falar, olha, não estou entendendo, eu quero constelar meu relacionamento com a minha irmã, porque essa era a questão dela, tem alguma coisa com a minha irmã. Ela poderia fazer uma constelação para ela. Entendeu? Pode perguntar. Vocês querem, tem mais alguma pergunta? Tanta. Deixa eu falar os nomes, tá? Você só anota o primeiro nome aí. Coloca um embaixo do outro para mim. Andréia. Tá. Você tinha uma pergunta. Como que as pessoas estão fazendo parte da história? Traz essa informação e você acessa a informação da pessoa. Só que depois, essa informação da pessoa, ela pode mexer com você também, se você tiver alguma coisa parecida. Às vezes você está num filme, você está assistindo um filme, você viu uma cena que aquilo mexeu com você. E a partir daquilo ali, você, nossa, eu também tenho esse problema, eu quero ajeitar e tal. Eles falam que alguém trouxe. Aqui eles falam que é um espírito que está mexendo o campo. Ok, é a visão deles, tá? Dentro do que você quiser. Exatamente. Mas é uma opção da pessoa, a gente aqui não julga. E outra coisa, como que eu vou constelar alguém que tem uma visão diferente da minha? Primeiro ponto, como a gente vai para o campo neutro, não tem religião, não tem misticismo, não tem nada, você pode trazer a visão que você quiser. Eu só falo para a pessoa que aquilo ali é um campo mórfico que não tem nada a ver com religião, nem com nada, mas a pessoa pode pensar o que ela quiser. Porque eu, por exemplo, já constelei pessoas espíritas, já constelei umbandistas. Teve uma senhora que eu estava constelando e foi uma questão da tia dela. E a tia dela já tinha falecido. E ela falou, nossa, eu estou vendo a minha tia no astral, se partindo em 1000 partículas, indo para não sei onde, para não sei onde. E eu... Ok. O importante para mim é que ela acessou o campo e que ela sentiu e que a gente conseguiu ressignificar. Como que ela, para ela, o que representa aquilo, aí é com ela. Entendeu? Não. Porque senão eu entro no julgamento. A minha religião é que está certa, a sua está errada. Ou a minha visão é que está certa, a sua está errada. Desde que aquilo ali, você consiga acessar o campo, ressignificar, a maneira que você pensa, se é espiritismo, se não é, o que é contigo. Eu não entro nesse campo. Já me perguntaram, mas isso é espírito, é reencarnação? Eu falei, eu não vejo dessa forma. Se você quiser ver, já teve uma, lembrei agora que uma menina, eu fui constelar, eu nem tinha os outros bonecos. Eram só esses aqui. Aí teve uma hora que eu falei assim, escolhe um aqui, que eu sabia, eu já tinha sentido no campo, que precisava entrar, e a menina era espírita, precisava entrar uma pessoa no campo que era a raizona do problema ali.
Aí ela pegou e fez assim, esse aqui. Pegou o preto. Aí eu falei assim, ok, esse aí, ela falou assim, eu sei, é o meu obsessor. Na linguagem espírita, né, o obsessor é o problema, né, o que atrapalha. Aí eu falei assim, então, é aqui que nós temos que ressignificar. O nome que ela dá para mim não importa. Ela fez assim, mas eu não quero ficar sem isso, não. Não quero ficar sem ele. Eu sei que ele é meu obsessor, mas eu não quero ficar sem ele. Pegou e abraçou. Eu falei, então a gente para a constelação aqui. Não, eu falei, como não? Você não quer resolver, você está querendo ficar com um problema, eu não posso fazer mais nada. Aí ela conseguiu ir, mas ela pegou e ela deu o nome de obsessor. O nome que ela dá, para mim, não faz diferença. Veio a pergunta? Não, acho que Ah, tá. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Aconteceu alguma coisa aqui. Só para eu terminar rapidinho, porque já está na hora. Semana que vem tem mais. Obrigada. Então, para terminar, eu vejo você. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu espero que tenha ajudado a desmistificar um pouco da constelação, do que é, do que não é. É claro, como eu falei para vocês, isso é muito superficial. O curso, eu até falei para o Rudolf, né, que no curso, primeiro, antes de ser um constelador, você vai começar a mudar você. Porque você viu aqui que só com esse pouquinho, quanta coisa você já percebeu, não é? Quanta coisa você vai começar a mudar, né? Umas coisas mais rápidas, outras nem tanto, tem um preço, porque quando você volta para o seu lugar, as pessoas te cobram. Eu sei que muita gente falou que eu era insensível, que eu podia ter ido ficar com a minha mãe, e a gente sabe, e chega no ouvido, e tem pessoas que falam, mas é o preço de ser adulto estar no lugar correto. Então, nem sempre a gente consegue bancar isso. Mas no curso você vai fazer muito exercício, você vai no final constelar, ser constelado, vai assistir muita constelação, vai entrar em contato com toda a filosofia sistêmica, tudo, tintim por tintim, com as ordens da ajuda, tem um conteúdo programático aí gigante, né? Tem exercício, tem muita coisa. E eu brinco que de brinde você ganha uma profissão, que é ser constelador. Ai, mas eu não quero ser constelador porque eu estou fazendo psicanálise. Ok, mas é mais uma técnica para você usar na psicanálise. E outra, você, só de olhar, a pessoa contar a história dela para você, você já vai ligando os pontos. Só para terminar, uma psicanalista me chamou, falou assim, você pode constelar uma paciente minha? Eu falei, posso, mas ela tem 14 anos. Eu não constelo antes dos 16, porque depende muito, claro, da pessoa, mas até os 16, a pessoa ainda está muito imatura para perceber isso tudo. Só que eu perguntei para ela, você acha que essa menina, que era uma menina, ela tem condição de constelar? Porque geralmente, quando é uma criança ainda, eu peço um dos pais para constelar pela criança. A pessoa não precisa. Por exemplo, seu filho está apresentando um sintoma, ele não vem. Você constela por ele. Você escolhe alguém para ser ele, alguém para ser o sintoma, tá? Porque você é autoridade, você é maior do que ele, tem autoridade sobre ele. Ela falou, não, ela consegue. Eu falei, ok, só que então eu quero a autorização dos pais e que alguém esteja presente. Ela falou, posso ser eu? Eu falei, pode. Beleza. Me calço, né? Aí ela veio, e foi muito interessante, porque a menina já estava fazendo o processo há quase um ano. Aí a menina escolheu lá, eu falei assim, essa menina aqui, você tem uma irmã mais nova, né? O que aconteceu? Aí a psicanalista olhou para a cara da garota, aconteceu isso, ela olhou para a cara da garota, olhou de novo para o campo, olhou para a minha cara e ficou quieta. Quando terminou, ela virou para ela e falou assim, você tem uma irmã mais nova? Você nunca falou dela para mim. E o problema estava ali. Só que o que acontece? Aqui a gente não está julgando se é melhor ou se é pior, tá? A terapia tradicional, você precisa da informação da pessoa. A pessoa te dá a informação e você devolve.
Só que se a pessoa ou não fala, ou ela não sabe, como foi esse caso aqui. A constelação, ela fala sozinha. Então, é mais uma técnica para você usar no seu consultório de psicanálise, de psicologia. Hoje em dia já tem constelação, é reconhecida pelo SUS. O SUS já está levando consteladores como terapia integrativa, como é a acupuntura e yoga. No judiciário, inclusive, começou esse movimento no Brasil, com o Sami Stosh. Ele foi o primeiro juiz a levar constelação para o judiciário. Antes de chegar no juiz, por exemplo, herança nunca é o dinheiro, nunca. É sempre a história que está por trás. O dinheiro é só o enfeite, o que está por trás. Então, as pessoas são convidadas, tem gente que faz errado, força, isso tudo está errado. Mas as pessoas são convidadas a usarem esse método, constela-se, e aí, muitas vezes, fala, quer saber? Vamos resolver assim mesmo, vamos parar de brigar, e não vai nem para o juiz. Já é usado na pedagogia e para animais também. Isso tudo a gente vê no curso. Na veterinária, porque o animal ele passa a fazer parte do sistema. Muitas vezes um animal apresenta um sintoma, muitas vezes o animal tem uma depressão. Quando você coloca no campo, não é dele, é de alguém da família. É louco, né? Mas acontece. Tem muita coisa que a gente não conhece ou tem um pré-conceito. Você já viu aquela forquilhazinha que o pessoal usa na roça para procurar água, gente? Radiestesia? E funciona. E acha poço. É um galho que eles cortam, geralmente de goiabeira, tipo um ossinho de galinha que o pessoal tira a sorte. A pessoa segura assim e vai andando. E o troço vai virando. De repente, o troço vira para baixo. Você fura ali, tem água. Só que há pouco tempo, ninguém acreditava. Vocês sabiam? Chá de boldo, vocês acham que funciona? Só que não é provado cientificamente. Oi? Todo mundo usa, todo mundo toma. Constelação é igual fé. Você não precisa, você não consegue, por enquanto, provar. Constelação já prova o campo morfogenético. Mas não precisa provar, a gente vê o resultado. Espero ver vocês semana que vem. Quem quiser o meu contato, muito agradecida, pode pegar com o Rudolf, ou me pede que eu passo, e pode entrar em contato comigo. Ô, pessoal online, muito obrigada. Pena que vocês não puderam estar. Qualquer dúvida, pode acessar meu Instagram e fala comigo. Muito obrigada.